por enquanto. Eu vou apresentar aqui, aí o Wash pode ir falando um pouquinho sobre o nosso tema de hoje. Vocês estão conseguindo ver? Para mim apareceu já. Ok. Bom, como o slide está falando, a nossa aula de hoje a gente vai falar sobre divisão celular. E aí a gente vai explicar todos os processos e o passo a passo de como isso acontece. Então pode passar já. Tá, então a gente vai falar com vocês sobre como a célula ela se divide, tanto mitose quanto meiose, são divisões muito famosas na biologia, e eu espero que vocês consigam entender tudo direitinho, tá bom? Então o professor Wash vai começar. Tá. Para a gente entender como a divisão funciona, a gente precisa entender primeiro que a célula ela existe dentro de um ciclo, que a gente chama de ciclo celular, então, e ele passa por vários estágios. A gente divide basicamente em duas partes, né, que é a intérfase e a fase mitótica. A intérfase é onde a célula passa a maior parte do tempo. Então, a gente pode ver ali, né, que 95% do ciclo ela está em intérfase. É nessa fase onde a célula consegue fazer a sua atividade, porque o DNA, nessa fase, ele se encontra descondensado. Então, imagina como se fosse um macarrão, assim, sabe? Ele todo molenga, sabe? Depois que você cozinhou ele. E é mais ou menos dessa maneira que fica o cromossomo, né? Tanto que nessa fase a gente chama ele de cromatina, porque é o DNA bem fininho. E então, tudo que você pensar de uma célula, ela tem uma função tal. Quando ela está exercendo aquela função, ela está na sua intérfase. Aí pode passar o slide. Dentro da intérfase, a gente divide ela em três fases. A primeira fase que a gente tem é a fase G1, onde acontece o crescimento celular, e ele também começa a aumentar o número de organelas da célula. E no final dessa fase G1, a gente tem uma checagem para ver se a célula tem o tamanho suficiente para passar para a fase S. A fase S, ela é a fase onde ocorre a duplicação do DNA da célula. Então, imagina assim, uma célula que tem 2 cromossomos. Nesse momento, ela vai começar a multiplicar esse DNA até ela chegar no ponto de ter 4 cromossomos. E isso é bem importante, é bom vocês guardarem essa informação. Aí, na fase G2, a gente tem mais crescimento celular, mas só que nesse momento a célula ela já começa a se organizar para começar a entrar na fase mitótica. Aí pode passar. Aqui a gente tem um esquema muito conhecido, bem famoso, e aí a gente pode ver aqui bonitinho, assim, as setas, e elas são até meio proporcionais, assim, a duração das fases. Então a gente tem a fase G1, aí ela vai crescendo bonitinha. Esse G0 representa a checagem que eu comentei. Então, por exemplo, se a célula não está grande o suficiente, ela vai para esse G0, que é como se fosse um estado de espera, até ela ter tamanho suficiente para ir para a fase S. Aí a fase S é onde ocorre ele dobra o DNA. Então aqui na imagenzinha é até legal da gente observar que na fase G1 ela tem só um palitinho. E aí depois da fase S, ela já está em formato de X. Então, tipo assim, ela ainda tem só 2 cromossomos, só que olha como ele está dobrado, tá vendo? Tipo, ela ainda tem 2 cromossomos, só que ela já aumentou. Aí depois disso ela vai para a fase G2, onde vai ter mais crescimento, vai dobrar a organela, vai se organizar para entrar na fase mitótica. E também é importante comentar que na fase G2 ela também tem uma checagem para ver se o DNA está dobrado, bonitinho. E aí, se tudo estiver certo, ela entra na fase mitótica. Pode passar. Eu gostei muito desse gráfico. Esse gráfico a gente pode ver aqui no eixo Y dele a quantidade de DNA e no eixo X o tempo. Então, ele está mostrando para a gente como o DNA se comporta durante a intérfase, né? Aí, na fase G1, onde a gente só tem crescimento celular, a quantidade de DNA vai se manter igual. Então, a gente vê aqui bonitinho. Aí, quando ele entra na fase S, ele começa a multiplicar. Então, tem esse crescimento aqui até dobrar a quantidade de material.
Então, aqui no nossa célula exemplo, a gente tem 2 cromossomos, aí no final dela ela vai ter equivalente a quantidade de DNA equivalente a 4 cromossomos. Aí na fase G2, onde a gente tem só crescimento celular novamente, ela continua igual, e aí ela entra na mitose. Aí, até a metade da mitose, ela vai ter esse material dobrado. Aí a gente vai entrar na anáfase, que a gente vai ver bonitinho como é que é, e aí esse DNA vai se separar, e aí metade desse DNA dobrado vai ir para cada célula. Então ele decai novamente para a quantidade original de DNA. Pode passar. É bem bonitinho aqui. Então a gente consegue ver uma foto de microscopia óptica, e a gente está vendo esse roxo, que é um marcador de DNA. Então, nas células que estão em intérfase, a gente vê só essa mancha aqui, que é o DNA descondensado. Então, é como se fosse tipo uma sopa de DNA. E aí ele tá só essa mancha, a gente não consegue ver forma nenhuma. Só que ali na metáfase, na outra célula, que já se encontra em metáfase, a gente consegue ver o cromossomo bem condensado e ele já, tipo, organizado para essa fase da mitose. Pode passar. Pode passar? Eu fiquei no celular. Tá, tá recapitulando um pouco das coisas que a gente falou já. Aí pode passar. Aqui eu gostei bastante desse gráfico também, que a gente pode ver uma comparação dos 2 tipos de divisão que a gente tem. Que o primeiro gráfico está mostrando a divisão mitótica, né, que a gente já observou, então segue aquele padrão, e o segundo gráfico mostra como funciona a divisão meiótica, que aí é bem legal, que aí a gente vê até o tempo entre o 5 e o 6, que é quase igual uma mitose, e aí depois ele tem uma segunda divisão, que aí vocês vão entender bonitinho depois, que a gente vai explicar. Pode passar. Aí pode passar. Aí eu vou explicar agora o passo a passo de como a mitose acontece. Pode ir. Bom, a mitose, ela é a divisão celular onde a gente vai ter uma célula mãe que vai dar origem a 2 células filhas, e essas 2 células filhas, elas são geneticamente iguais, então elas são clones. Para os seres que são unicelulares, então tipo as formas de vida que só são uma célula, esse é a reprodução assexuada dela. Aí, para seres pluricelulares, a gente faz o processo de mitose para várias coisas. Então, para o crescimento, para a nossa regeneração. Então, tipo, se vocês cortar, a gente se regenera através de mitose, sabe? O tecido vai fazendo várias mitoses até que você fique ok. E aí também tem a renovação celular, porque a gente tem muitas células que têm função e elas acabam envelhecendo, então elas têm que ser trocadas. Aí pode passar. Bom, a mitose ela é dividida em 4 fases, que é a prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase. O nome é complicado, o nome é chatinho, mas a gente tem sempre aquelas frasezinhas para fazer a gente lembrar. Eu, particularmente, gosto de prometa analisar o telefone, mas aí vocês podem criar do jeito que vocês quiserem, o importante é vocês conseguirem lembrar. E aí é bem legal ver isso, que, tipo, a mitose ela é bem rápida em comparação com o resto do ciclo da célula, e o tempo médio da mitose é de 30 minutos. E aí a gente também vai ter uma imagem mostrando o tempo médio de cada uma das fases, e aí vocês vão conseguir comparar. Pode passar. Quando eu estava no ensino médio, eu usava prometo Ana telefonar. Também me ajudou muito. Eu conheço essa, só que eu acho ela muito esquisita, a formação dela. Aí aqui, a imagem que eu tinha comentado, então a gente está vendo que, tipo, na fase G1, ela, tipo, dura 9 horas de média, a fase S, ela demora 10 horas em média, e a fase G2, ela demora, em média, 4 horas e meia, e enquanto isso, a mitose, todos esses passos aqui acontecem em 30 minutos. Pode passar. Bom, a primeira fase que a gente tem da mitose é a prófase. Então, dentro da prófase, a gente vai começar a ver a formação das fibras do fuso. O fuso são essas cordinhas aqui que vocês estão vendo. A gente vai começar a ver a condensação dos cromossomos, então eles vão deixar de ser aquele macarrão e vai começar a virar
aquele formato bem conhecido que a gente vê dos cromossomos de maneira geral. A gente também vai ter a fragmentação do núcleo, e a prófase, a gente também pode ver ela apresentada de duas maneiras, né? Às vezes apresenta como prófase, mas a gente também pode ver ela dividida em duas partes, que é a prófase e a prometáfase. Porque quando você entra na prometáfase, a gente começa a ter a captura desses cromossomos pelos fusos pelas fibras do fuso. E aí é bem legal, porque essa ligação ela só é possível porque o cromossomo ele tem uma proteína que a gente chama de cinetocoro. E aí vocês vão ver que ela é bem importante, porque um cromossomo, né, duplicado, ele vai ter dois cinetocoros, e aí cada fibra do fuso vai se ligar a um cinetocoro desse cromossomo. E aí vocês vão ver porque é importante. Aí pode passar para a próxima fase. Bom, a segunda fase que a gente tem é a metáfase, onde a gente já vai ter a condensação máxima, e aí a gente vai ver os cromossomos da maneira que a gente bem conhece, assim. E aí todos os cromossomos já vão ter sido capturados pelas fibras do fuso, e eles vão ficar organizados nessa placa metafásica, né, que a gente chama. E aí é bem legal, porque a gente consegue ver isso bem bonitinho, se você olhar numa microscopia óptica. Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa. Não, a metáfase é só isso mesmo. Aí pode passar para a anáfase. Na anáfase, a gente vai ver agora a separação dos cromossomos. Então, a gente tem que pensar assim: quando eles estavam coladinhos, eles eram um cromossomo. E aí, quando eles se dividiram, eles viraram dois cromossomos agora. Então, agora, tipo, a gente tinha 4 cromossomos e eles se separaram e aí, tipo, agora eles são 8. E aí, uma coisa que eu acho que facilita a gente entender isso é que pensa num sorvete, um sorvete de casquinha. Aí você coloca uma bola nele. E aí você tem um sorvete ainda. E aí você pode colocar 2 bolas nele. E ele vai continuar sendo um sorvete. Mas se você pega 2 casquinhas e coloca uma bola em cada, são 2 sorvetes. Então, tipo assim, quando o cromossomo está duplicado, ele é como se fosse um sorvete de 2 bolas. E aí, quando ele se divide, quando as cromátides irmãs se separam, é como se você estivesse separando eles e agora você vai ter 2 sorvetes. E aí, cada cromátide irmã vai ser separada por um lado. Essa separação, quem é responsável por ela são essas fibras do fuso. Então, a gente vai ter 2 movimentos aqui. As fibras do fuso que não estão ligadas aos cromossomos, elas vão começar a crescer, e essas fibras do fuso que estão ligadas aos cromossomos, elas começam a se encurtar. E aí a gente vai ver essa separação bonitinha. E aí por isso que eu falei que esse netocoro é bem importante. Tipo, por que ele é importante? Porque se não fosse essa ligação de, tipo, se um cromossomo duplicado não tivesse esses 2 cinetocoros, um de cada lado, não seria possível ele fazer essa separação, sabe? Porque é ele que é responsável. Pode passar. Bom, a telófase é a última fase, e aí a gente já volta a ver o envoltório nuclear, e também começa a ter a descondensação dos cromossomos, e vai ter a separação das organelas, bonitinho, e a gente vai começar a ver a citocinese, que na célula animal é esse esmagamento aqui. Aí passa de slide para explicar bonitinho a citocinese. Bom, a citocinese é esse processo final, onde tem a separação, né, onde ele se divide para as 2 células, só que a gente tem 2 tipos de citocinese, porque as células animais, elas são mais moles, elas só têm essa membrana plasmática. Então, tipo, as próprias proteínas que a célula faz conseguem exercer força suficiente para ele conseguir fazer esse esmagamento. E aí ela vai se dividir e vira 2 células. Mas aí tem as células vegetais. E aí toda célula vegetal tem essa parede celular, e a parede celular é dura. Então, tipo, na célula vegetal acontece igualzinho o processo, só que a citocinese acontece de maneira diferente. Ele cria uma parede entre as células que vai ser responsável por fazer essa separação em 2 células. Aí é isso. Alguém tem alguma dúvida? Verdade, esqueci desse slide, perdão. Esse slide é muito legal. A gente consegue ver o passo a passo, assim. E é assim que acontece mesmo, é muito orgânico, sabe? A gente separa de passo a passo mais por didática. Então, ó, vamos esperar o GIF reiniciar. Aqui a gente tem a preparação da mitose.
Aí tá vendo, os cromossomos eles ficam bem condensadinhos, vão para a placa equatorial, que é o meio da célula, e cada palitinho, que são as cromátides irmãs, são separadas. E depois a célula separa em si. E é assim que a gente tem a divisão celular por mitose. Aí agora eu vou contar para vocês um pouco da meiose. Então, antes da gente começar, eu queria ensinar para vocês como que a gente conta os cromossomos e como que a gente conta o DNA. Isso é uma coisa bem complicada que eu tinha muita dúvida quando eu estava estudando. Então, o cromossomo a gente conta pelo centro. Estão vendo essa bolinha aqui no centro? Então, isso a gente chama de centrômero. Vocês não precisam saber desse nome. É o centro do cromossomo. Então, cada cromossomo ele tem um centro. E é assim que a gente conta cromossomos. Então, aqui eu tenho um cromossomo, aqui eu tenho outro cromossomo. E assim por diante. Aqui eu tenho um cromossomo, aqui outro cromossomo. Tá bom? Agora, o DNA é um pouquinho diferente. O DNA é cada perninha do cromossomo. Então, em um cromossomo que tem duas perninhas, eu tenho duas moléculas de DNA. Então, cada perninha aqui é uma molécula de DNA, tá bom? Então, quando o cromossomo está em X, ele é um cromossomo com duas moléculas de DNA, tá bom? Esse slide aqui é um pouquinho do cariótipo humano, então todo ser humano tem um cariótipo muito similar a esse, e cada cromossomo ele tem um tipo. Então a gente tem cromossomos tipo 1, cromossomos tipo 2, cromossomos tipo 3 e até o 23, tá? E aqui eu trouxe essa imagem que eu gostei muito para vocês verem isso que eu falei do centro. Então aqui a gente tem dois cromossomos. Então aqui um e aqui outro. Vocês reparam que esse aqui ele tá sozinho, só com uma perninha, e esse aqui ele tá duplicado. Mas os dois continuam sendo apenas um cromossomo. Por quê? Porque a gente conta pelo centro, tudo bem? Então aqui eu tenho um centro, um cromossomo. Aqui é a mesma coisa, eu tenho um centro, continua sendo um cromossomo, tá bom? Só que aqui nesse cromossomo aqui, eu só tenho uma perninha, que é o que a gente chama de cromátide irmã. Se eu só tenho uma perninha, eu só tenho uma molécula de DNA, tá? Nesse cromossomo aqui, que tá duplicado, a gente vê duas perninhas, tudo bem? São duas perninhas, são duas cromátides irmãs, são duas moléculas de DNA. Tudo bem, pessoal? Faz sentido? Eu não consigo ver o chat, então. Tá? E agora entrando no processo de meiose em si, então o que é a meiose? A meiose ela é um processo de divisão celular, só que ao contrário da mitose, que as células filhas são iguaizinhas à célula mãe, na meiose a gente vai ter uma coisa um pouco diferente. Então, na meiose, uma célula mãe, ela vai dar origem a 4 células filhas que são diferentes. Por quê? Porque elas possuem metade no número de cromossomos que a célula mãe tinha. Então, se a gente olhar aqui, a nossa célula mãe, ela tem 4 cromossomos. E as nossas células filhas, elas só têm 2 cromossomos. Então, uma célula mãe vai dar origem a 4 células filhas com metade do número de cromossomos da célula mãe. Tá bom? A meiose, então, a gente chama, por causa disso, por causa dessa redução do número de cromossomos, a gente chama de um processo de divisão celular reducional, tá? E a gente vai dividir a meiose em duas partes, que é a meiose 1 e a meiose 2. A meiose 1 é um pouquinho diferente e a meiose 2 é praticamente uma mitose, tá bom? Então vamos começar. Então a meiose, ela é um processo de divisão celular muito relacionado com a reprodução. Então, os seres vivos utilizam a meiose para produzir gametas, no nosso caso, espermatozoides, óvulos, e para produzir esporos, por exemplo. E é por causa da meiose que ocorre a manutenção do número de cromossomos da espécie. Então, o que isso quer dizer? É por causa da meiose que, por exemplo, todo ser humano que não tem uma anomalia genética tem o mesmo número de cromossomos. É por causa da meiose, tá bom? E é durante a meiose que vai ocorrer esse processo que a gente chama de crossing over ou recombinação gênica. Então, o que é isso? O crossing over, ele é uma troca de partes entre cromossomos homólogos. O que seriam cromossomos homólogos?
cromossomos homólogos são esses aqui, ó. Então, eu tenho 2 cromossomos 1. E esses aqui são cromossomos homólogos, tá? São cromossomos iguaizinhos, do mesmo tipo. Então, o crossing over é isso. Esses 2 cromossomos vão trocar partezinhas entre si. Isso promove uma grande variabilidade genética na natureza, porque o DNA ele é trocado, tá bom? Então, aqui só para vocês verem exemplos de quando ocorre a meiose e por quê. Então, aqui a gente tem o caso da maioria dos animais, que é para a formação de gametas, então espermatozoides e óvulos, por exemplo. Aqui a gente tem um exemplo do que ocorre nas plantas, na grande maioria das plantas, que é para a formação de esporos. Esporos são estruturas reprodutivas das plantas, não sei se vocês lembram da aula de botânica. E aqui a gente tem um exemplo que é um pouco menos comum, que é a formação do zigoto. Então, esse tipo de meiose, ela ocorre lá nos fungos, então nos cogumelos, nos fungos em geral, tá bom? Então, vou pular essa slide. Então, vamos dar uma olhada agora na variação da quantidade de DNA durante a meiose. Então, no início, quando a meiose ela não ocorre, a célula está nessa fase que a gente chama de G1, como vocês viram agora. Então, a gente fala que ela tem uma quantidade de DNA 2Q, pode ser 2X, 2P, a letra que vocês quiserem, tá? Então, a nossa célula, inicialmente, ela tem 2Q de DNA. Quando ela está se preparando para fazer a meiose, que ela entra naquela fase da intérfase, ela passa pelas fases G1, S e G2. Então, o que acontece? Uma célula que tinha 2Q de quantidade de DNA, ela duplica esse DNA e passa a ter 4Q na fase G2. E agora ela está preparada para fazer a meiose. Então, agora que ela está pronta para fazer a meiose, que ela duplicou o seu DNA, ela começa a realizar a meiose. Na meiose 1, o que acontece? Essa quantidade de DNA cai pela metade e passa a ser 2Q de novo. Aí a célula continua o processo de meiose e chega na meiose 2. Na meiose 2, essa quantidade de DNA cai de novo pela metade. Então, a célula, no final, ela vai ter uma quantidade Q de DNA. Então, aqui a gente já pode perceber que, no final, ela tem metade da quantidade de DNA da célula-mãe, tá bom? Então, são células diferentes, não são mais clones aqui. Tudo bem? Então, vamos começar falando da meiose 1 e depois a gente fala da meiose 2. Então, as fases, elas têm o mesmo nome, pessoal. A diferença é que a gente coloca um númerozinho depois da palavra. Então, a meiose 1, ela também vai ter prófase, metáfase, anáfase e telófase. Só que a gente vai chamar de prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1, tá? Então, na meiose 1, a primeira fase da meiose 1 vai ser a nossa prófase 1. É na prófase 1 que vai ocorrer o famoso processo de crossing over, que a gente pode ver nessa imagem aqui. Então, durante o crossing over, os cromossomos homólogos trocam partezinhas entre si. Então, aqui no final, a gente tem um cromossomo azul com uma partezinha do amarelo e o cromossomo amarelo com uma parte do cromossomo azul, tá bom? E por causa disso, por causa dessa troca de DNA, a gente fala que o crossing over ele promove um aumento da variabilidade genética. Então, ele promove uma mudança nos seres vivos, tá bom? Eu coloquei um GIF aqui para vocês verem o crossing over acontecendo, ó. Então, durante a prófase 1, os cromossomos eles trocam partes entre si, ó. Tudo bem? Só mais uma vez. Aí o rosa fica uma partezinha com azul e o azul fica com uma partezinha de rosa, tá bom? Eles trocam DNA entre si. Depois da prófase 1, que ocorreu ou não, o crossing over é opcional, tá bom? A gente vai para a metáfase 1, que como a gente viu lá na mitose, os cromossomos eles vão para o meio da célula, eles migram para o centro da célula, que a gente chama de placa equatorial. Só que aqui a gente tem uma diferença. Na mitose, os cromossomos ficavam um em cima do outro, não tinha ninguém do lado de alguém. Aqui na metáfase 1, que ocorre na meiose,
Os cromossomos homólogos, eles ficam um do lado do outro. Então, o que isso quer dizer? Cromossomo 1 fica do lado de cromossomo 1. Aí embaixo a gente tem cromossomo 2 do lado do cromossomo 2. Tá bom? Então, a gente tem esse pareamento dos cromossomos homólogos. Eles ficam um do ladinho do outro. Tá bom? E, de novo, essas fibras do fuso, que são esses fiapinhos, essas cordinhas, elas vão se ligar ao centro dos cromossomos. Tá? E aí, a gente passa para anáfase 1. E o que acontece? Essa fibra do fuso, esses fiapinhos, eles puxam cada cromossomo para um lado da célula. Então, de um lado, a gente vai ter um cromossomo 1, um cromossomo 2, e do outro lado da célula, a gente vai ter um cromossomo 1, um cromossomo 2. Então, a gente separou os cromossomos homólogos, tá bom? E cada cromossomo homólogo foi para um lado da célula, tá? Eu coloquei outro GIF aqui para vocês verem, ó. Então, é isso que acontece. Os cromossomos homólogos, eles estão todos aqui no centro, um do ladinho do outro. E o fuso, durante a anáfase, separa esse parzinho, separa cada cromossomo para um lado da célula. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Wash, você me avisa, por favor. Claro, pode deixar. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá. Então, depois da anáfase 1, a gente vai ter o final da primeira divisão da meiose, que é a telófase 1. A telófase 1 nada mais é do que a célula agora se dividindo no meio, formando duas células filhas, tá? Então, aqui a célula se divide bem no meinho, formando duas células filhas. E aí tudo volta ao normal, a gente forma um núcleo de novo, e os cromossomos eles voltam a ficar aqueles macarrões, aqueles cabelinhos descondensados. Tá bom? Então, aqui, ó, cromossomos homólogos, cada um de um ladinho da célula, e a célula se divide no meio, dando duas células filhas. Tá? Então, acabou a nossa primeira parte da meiose, que é a meiose 1. E agora vem a meiose 2. A meiose ela é um pouco mais complicadinha por causa disso, porque ela tem duas fases. Então, na meiose 2, o que vai acontecer? A gente vai ter exatamente as mesmas fases da mitose e da meiose 1. A gente vai ter prófase, metáfase, anáfase e telófase. A diferença agora é que a gente vai colocar o número 2 depois de cada palavra. Então, a gente vai ter prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. Tá bom? Então, a primeira fase da meiose 2 vai ser a nossa prófase 2. E na prófase 2 vai acontecer exatamente aquilo que acontece durante a mitose. O núcleo ele vai desaparecer para ocorrer a meiose. E os cromossomos vão começar a se condensar de novo. Então, eles condensam, descondensam e agora estão se condensando de novo. Tá bom? E aí, de novo, a gente passa para a fase da metáfase, só que agora é a nossa metáfase 2. Então, na metáfase 2, a gente tem de novo os cromossomos indo para o centro da célula. Ó. Só que agora a gente não tem mais pares de cromossomo, porque os pares foram separados lá na meiose 1, tá? Então, agora a gente tem cromossomos únicos no meio da célula, um embaixo do outro, tá bom? Então, é isso que acontece na metáfase 2. Os cromossomos, eles vão migrar para o centro da célula, de novo. E aí, as fibrazinhas do fuso, que são esses fiapinhos, essas cordinhas, vão se ligar de novo com o centro do cromossomo, tá? E aí vem de novo a nossa anáfase, então a anáfase 2. Então, aqui a nossa anáfase 2 é igualzinha à anáfase 2 lá da mitose. O que a gente vai separar aqui? A gente vai separar as perninhas. Então, vai separar as cromátides irmãs, que são essas perninhas aqui. Tá bom? Então, na anáfase 1, a gente separou os cromossomos homólogos. Na anáfase 2, a gente separa as cromátides irmãs. Tá bom?
Então, as cordinhas, elas dividem cada cromossomo, então separam cada perninha do cromossomo. E no final a gente tem isso aqui, tá? É como se estivesse quebrando o cromossomo no meio. Então aqui, ó, outro gifzinho para vocês verem. Deixa eu reiniciar. Então, ó, a gente separou aqui as cromátides irmãs e foram cada uma para um lado da célula de novo. E agora a gente vai ter de novo a separação da célula, que é a nossa telófase 2. Agora essa célula vai se dividir de novo no meio e vai formar duas células filhas, tá bom? Por isso que no final a gente tem 4 células filhas. Porque primeiro a gente formou duas e depois cada uma dessas duas formou mais duas. Então, por isso que deram 4. Tá bom? Aí nessa telófase 2, o núcleo, ele se forma novamente, a célula volta ao normal. E a célula se separa e os cromossomos voltam a ficar aqueles cabelinhos, aqueles fiapinhos, tá? Então aqui eu coloquei para vocês um GIF que eu achei muito legal, que é a diferença entre mitose e meiose. Então, mitose, a gente vê aqui que é o ataque dos clones, né? Então, as células, no final, elas são clones da célula-mãe. Então, a gente tem uma célula-mãe que se divide e dá origem a duas células-filhas iguaizinhas. São clones. Já na meiose, a gente tem aqui, te desafio a ser diferente. Então, as células-filhas, elas são diferentes da célula-mãe. Então, a gente tem uma célula-mãe que se divide 2 vezes na meiose 1, meiose 2, e forma no final 4 células filhas diferentes, com metade do número de cromossomos da célula mãe. Tá? Então, se a gente contar os cromossomos, as células filha da mitose, cada uma tem 46, igualzinho à célula mãe. Na meiose, se a gente parar para contar os cromossomos, ó, cada célula filha ela tem 23, metade do número de cromossomos da célula mãe, que são 46. Tudo bem, pessoal? Nossa, meu computador tá gritando muito. Sem perguntas ainda. Então, tudo bem? Vamos conversar. É muito difícil? Eu não consigo ver vocês. Não se acanhe, gente, por favor, fale. Muito difícil, pessoal? É complicadinho, né? Na apostila tá tudo explicado direitinho e os slides também vão ficar disponíveis para vocês, tá? Alguém tem alguma dúvida? Podem abrir o microfone, podem mandar no chat. Quer que repita alguma coisa? Cromossomo na hora da divisão. Bom, eu não sei, se alguém quiser perguntar, pode perguntar, mas eu acho que uma coisa que eu queria falar é que para facilitar a visualização da condensação do DNA, eu gosto de usar o paralelo com um novelo de lã, sabe? Que, tipo, a condensação é quando ele tá todo enroladinho. E aí, quando ele tá desenrolado é quando ele não está condensado. Bom, não esqueçam de ir na aula complementar, por favor, gente, também, além de ler a apostila. Letícia, você falou um pouco, você tem alguma dúvida? Então, recapitulando. Pode mandar se você quiser, tá, Letícia? Então, recapitulando. Mitose, uma mãe que se divide em duas células filhas idênticas com o mesmo número de cromossomos. Isso. Meiose, uma mãe que se divide em duas filhas diferentes e que se dividem mais uma vez, tendo a metade do número de cromossomos da célula original. Muito bem, isso mesmo, Carlos. Então, na meiose, a mãe tem 46 e as filhas, as 4 células filhas, vão ter cada uma 23. Tá bom? Na divisão meiótica 1 tem aquilo do lapteno, zigoteno, diplotemo ou isso obsoleto. Existe isso também, que é o paquito, são as fases da prófase, né? Mas isso é muito detalhe, não precisa se preocupar com isso, tá, Savon? É um detalhe bem detalhezinho.
Vocês não precisam se preocupar com isso. Mas se você estiver curioso, é na fase do paquíteno que acontece o crossing over. Eu consigo deixar o gifzinho. Beleza, então. Tem mais uns minutinhos, acho que o pessoal da geografia atrasou um pouquinho. Porque eu fui responder uma questão e tinha isso. Sim, às vezes o vestibular ele cobra umas coisas meio detalhadas, mas é raro. Não ocorre com tanta frequência cobrar isso de lepteno, zigóteno, né? É mais raro cair, viu? Eu vi pouquíssimas vezes. Tudo bem, pessoal? Eu vou então mostrar para vocês o que eu considero mais importante de vocês saberem, rapidinho, da meiose, né? A mitose é um pouco mais simples. Então, da meiose, o que eu acho importante vocês saberem é quando que ocorre o crossing over. Então, o crossing over vai ocorrer na prófase 1. O que é o crossing over, né? Que é essa troca de partezinhas dos cromossomos. Tá bom? E para que ele serve? Então, ele ajuda no aumento da variabilidade genética. Outra coisa que eu acho importante é a diferença entre meiose 1 e meiose 2. Então, na meiose 1, na nossa anáfase 1, a gente tem a separação dos cromossomos homólogos. Na meiose 2, na anáfase 2, a gente tem a separação das cromátides irmãs. Isso que eu acho mais importante. Tá? E claro, na mitose a gente tem uma célula mãe dando origem a duas células filhas idênticas, e na meiose, uma célula mãe dando origem a 4 células filhas diferentes, com metade do número de cromossomos da célula mãe. Tá bom? Então, isso eu acho que é o fundamental. Eu acho bem importante também o conceito de cromossomo homólogo ficar bem fixado assim na cabeça de vocês, porque é uma coisa que eu tinha muita dificuldade, assim, particularmente. Vou falar para você explicar, logicamente. Eu acho que é importante, tipo, a gente saber o porquê a gente tem pares de cromossomos, né? E isso acontece porque 23 vem do nosso pai, 23 vem da nossa mãe. Então, tipo, eles basicamente carregam genes parecidos, e então, por isso que eles são homólogos. E a gente dá nome para isso, né? A gente ter parezinhos de cromossomos faz da gente diploides. E aí também existem haploides, né? Que é quando ele não tem pares, é só um. E aí na natureza a gente encontra triploides e essas coisas doidas. Mas, Tá, então. tipo... Pode falar. Não, perdão, eu ia finalizar. Tá, então os cromossomos homólogos, pessoal, eles são cada tipo de cromossomo. Então, a gente tem cromossomos do tipo 1. Cromossomos do tipo 1, a gente tem 2 cromossomos tipo 1. Esses 2 cromossomos do tipo 1, a gente chama de cromossomos homólogos. Eles são capazes de fazer crossing over entre si. Agora, cromossomo do tipo 1 nunca, em situações normais, vai fazer crossing over com o cromossomo do tipo 2. Por quê? Porque eles não são homólogos, tá bom? Eles não têm essa capacidade de trocar partezinhas entre si, que eles são diferentes. Um é tipo 1, outro é tipo 2, tá? Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida mais? Vocês devem estar cansados, né? Última aula do dia. Ninguém falou nada. Acho que a gente pode finalizar, então. Tá, a gente preparou para vocês a apostila, que tem tudo muito mais detalhado, por mais impossível que seja, consegue ser mais detalhado. E tem tudo explicadinho direitinho, cada fase está explicada direitinho, tá? E tem o formulário, a gente pede para vocês, por favor, responderem o formulário, é muito importante, tá?
Acho que dá para mostrar para eles o formulário rapidinho, né, Wash? Dá. E agora a gente descobriu que a gente não estava dando o feedback, não estava chegando para vocês, mas agora vai chegar, gente. A Então, gente por estava favor, com façam. problemas técnicos. Você quer abrir aí, Wash? Eu vou ter que parar aqui porque tá uma... Tá, calma aí, eu vou pegar no e-mail. Vixe, acho que a Isa não me mandou no e-mail. Deixa que eu abro aqui. Ó, vou mostrar para vocês rapidinho o formulário que a gente pede que vocês respondam para fixar o conteúdo, tá? Tá aparecendo aí? Agora tá aparecendo para mim já. Tá, então aqui vocês colocam um e-mail, que agora vai chegar o feedback para vocês. A gente estava respondendo, dando feedback em tudo, mas a gente descobriu que a gente não tinha selecionado a opção de mandar para o e-mail de vocês, mas agora vai. Então, e-mail, o nome de vocês. Aqui tem algumas questões gerais sobre mitose e meiose, sobre fase do ciclo da célula, tá bom? Diferença entre mitose e meiose. E aqui a gente tem as questões de vestibular, tá? Então, algumas questõezinhas alternativas que aí vocês respondem, tá? É muito importante para fixar o conteúdo e para vocês verem como que isso é cobrado nos vestibulares, tá bom? Ok, pessoal? Então tá. Se ninguém tem mais dúvida... Imagina. Então tá, pessoal. Bom sábado para vocês.